Olá, muito boa noite, mulheres lindas que estão aí do outro lado. Já estamos começando mais uma live nesta terça-feira, hoje, dia 7 de julho de 2026. Muito prazer, eu sou Naja Press, para quem não me conhece. Você também pode me conhecer através das minhas redes sociais, @Naja Press aqui no Insta e também no Spotify. Eu que tenho um podcast de músicas traduzidas e também lá no Spotify também tem o podcast Você Pode comigo, Naja Press, e também no YouTube. Você me encontra lá, podcast Você Pode com Naja Press, ou também você me encontra aquele podcast bem bacana para você, simplesmente Naja Press, ok? E para começar essa live, eu que vou estar recebendo uma super convidada. Gente, maravilha, que coisa linda, tem uma história de superação, né? Toda superação, ela é claro, ela é muito bem-vinda, mas só sabe o processo quem passa por ele, na verdade. Eu já passei por vários processos de superação e olha, posso te falar, só sabe a dor, né? Quem do sapato que aperta o calo, quem usa o sapato, não é verdade? Quem está chegando por aqui? Olá, a Lilian já está por aqui, meu amor, minha linda Ana Paula também. Ó, que linda! Tá entrando pelo Insta, acho que do seu esposo, gente. Então, uma ventania aqui. Eu acho que começou a chover. Meu Deus, glória a Deus, né, gente? Coisa linda. Minha linda, pede para você entrar. Ah, que gracinha, ela já está por aqui. Ela é muito bem-vinda, mas só sabe a dor da superação quem passa por ela, não é verdade? Já aceitei você, tá, gata? Ó, seja bem-vinda, Lilian. Tudo bom, meu amor? E é um prazer enorme estar aqui com você participando dessa live. Estou muito feliz. Que linda, o prazer é todo meu, todo da Ana Paula também, que é a nossa CEO, né? Para quem não nos conhece, gente, eu sou Naja Press, como já me apresentei, e nós temos um lindo ecossistema chamado Mulher Empreendedora VIP. A nossa CEO é a Ana Paula, né, que estou aqui no Insta dela agora, Ana Paula Terapeuta, que neste momento está morando em Barueri. Nós temos um grupo de mulheres com mais de 300 mulheres. Olha, mulheres empreendedoras, desde de uma manicure, que é maravilhoso, né? Porque ninguém quer ficar sem fazer as suas belas unhas, não é verdade, Lilian? Verdade. E temos também advogadas, temos médicas, temos tantas mulheres. E você que quer fazer parte desse ecossistema, nos chama no direct, que você será muito bem-vinda. Você que está querendo tomar uma posição na sua vida, este é o seu momento. Porque nós estamos aqui abraçando umas às outras. Ainda te falo mais, por exemplo, eu e a Lilian, a gente não se conhece pessoalmente ainda, né, Lilian? Então, a gente se fala pelo grupo. Nossa, a gente conhece, Exato. parece que tá pertinho, né, Parece Nádia? que estão do lado, verdade. Parece que a gente está uma do ladinho da outra, sabe por quê? Porque aqui nesse grupo, ninguém é melhor do que ninguém. A própria Ana é uma pessoa assim extraordinária. Eu falo isso não querendo elevar o ego dela, não. Mas é uma pessoa totalmente do bem, que ela não quer crescer sozinha. Sabe? Ela criou este grupo para que mulher como eu, como a Lilian, como você que está aí do outro lado, também tenha a oportunidade de crescer, olha, juntinho conosco, tá bom? E vai ter um evento agora, né, que da TV Barueri, olha, dia 20 de julho, gente, para você ter uma noção como que é o nosso grupo. No dia 20 de julho, a Ana vai estar levando um grupo de mulheres para um evento que vai ter na TV Barueri. Então, se você, mulher, quer fazer parte desse grupo, chama no direct, vem perguntar para a gente como faz para fazer parte desse grupo maravilhoso que não vai impedir você de ser dona de casa, de cuidar dos seus filhos, do seu esposo, ou você quer uma mulher sozinha, que ninguém é sozinho nessa vida, né? A gente tem Deus que nos guarda aí. Então é isso que eu quero te falar. E também no dia 5 de agosto, nós estaremos recebendo nossa, gente, uma homenagem maravilhosa lá em Barueri também, na Câmara Municipal de Barueri, e vai ser um momento ímpar, porque imagine, mais de 50 mulheres juntas recebendo um lindo prêmio, vai ser muito bacana. Então, vocês já são super convidados. Lilian, eu falei pra caramba, né? Se apresenta por gentileza.
Olá, meninas. Eu sou Lilian Rodrigues, sou farmacêutica e aromaterapeuta e atuo nessa área há mais de 15 anos. Trabalhei em drogarias, farmácia hospitalar e hoje eu atuo numa farmácia de pronto atendimento, numa UPA, e em paralelo eu faço consultas de aromaterapia também. E como eu cheguei nessa conclusão de trabalhar o emocional Já junto com te a... falo, já te faço a pergunta. Espera aí, menina. Não fica nervosa. Vai dar tudo certo, tá bom? Bom, eu estou com uma mulher aqui maravilhosa, como ela mesma já se apresentou. Ela que é farmacêutica, né? Clínica e aromaterapeuta. Trabalha com regulação física e emocional de mulheres, usando a fitoterapia e a aromaterapia como base técnica e responsabilidade. Ela estruturou o método Seja Essencial para conduzir esse processo de forma prática. Também ela é coautora do livro Do Caos à Coragem, onde ela compartilha a sua trajetória de coragem e reconstrução após sair de um relacionamento abusivo com 2 filhas pequenas. Meu Deus! Bom, Lilian, seja bem-vinda mais uma vez. E eu quero, para começar, quero que você conte um pouco da sua trajetória, né, do que levou você a trabalhar com saúde física e emocional das mulheres. Maravilha. É um prazer enorme, volto a falar, estar aqui, né, conversando com você, no grupo também da Ana Paula. Muito obrigada, Ana Paula. Me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo maravilhoso de mulheres que ajudam umas às outras, né? Bacana. E por que que eu entrei nessa área do emocional junto com a farmácia Sim. clínica, junto com a aromaterapia? Como a Nádia falou, eu passei por um relacionamento que foi muito desgastante, muitos anos, e na minha prática clínica eu atendo muitas mulheres. E ali, quando a gente sentava para conversar, era sempre a mesma coisa. Essa mulher estava desgastada emocionalmente, fisicamente, com muitas doenças, e o que tinha por trás desses sintomas era sempre algo emocional, era sempre ali um relacionamento desgastante, era algo que essa mulher vinha guardando para ela. E aí, como eu já havia passado também pelo mesmo, pelos mesmos processos, eu me identifiquei e consegui juntar a minha experiência da farmácia, de medicamentos, de como esses fármacos agem, a aromaterapia, algo mais natural ali para essa mulher conseguir trabalhar esse emocional e esses sintomas físicos que ela sente. E foi isso. Entendi. Sim, e como que essas duas áreas, no caso, elas se complementam, né? Nas pessoas, porque você usa duas áreas distintas, né? Como que elas se completam? Então, com a farmácia, eu aprendi assim a parte técnica. Como que esses Sim. fármacos atuam no organismo, qual é o mecanismo de ação, como vai agir mesmo esse fármaco desde de que você toma até a hora dele ser absorvido no organismo. E com a aromaterapia é mais natural. Então eu percebi que os efeitos colaterais eram mínimos em comparação aos fármacos. Por quê? Os fármacos, quando a gente vai, por exemplo, um ansiolítico, um medicamento para ansiedade, conforme essa mulher toma muito tempo, muitos anos, o nosso organismo vai criando tolerância. Então ela precisa ir aumentando a dose para que o mesmo efeito esse medicamento possa fazer. E aí eu percebi que não, com muito estudo, muito artigo científico, a aromaterapia ela não causa essa dependência. Então a gente Bacana. trata da forma natural essa mulher e não vai ter esses efeitos colaterais, principalmente Entendi. Que pode causar tanto a dependência, né? Quanto outros problemas de saúde, talvez, né? problemas, porque o que acontece? Os fármacos, a gente sabe que eles têm muito efeito colateral. Por exemplo, você começa a tomar um fármaco para dor de estômago, mas um dos efeitos dele é a tosse. O que que acontece? Você vai no médico de novo, o médico te passa um para tosse mais aquele que você já está tomando. Então vai formar Interessante. uma escada. Você acaba tomando muita coisa que não precisaria, que é um efeito do outro que você está tomando. Então, com isso, Caramba. a fitoterapia, os chás, eles praticamente zeram esses efeitos. Então, por Ah, isso que bacana.
as duas áreas para que eu ajude essa mulher a ter uma qualidade de vida melhor. Ah, que legal. E existem alguns mitos sobre a fitoterapia e a aromaterapia? Fala um pouquinho pra gente, por favor. O primeiro deles, assim, que eu acho que é o mais divulgado, é que a aromaterapia é só um cheirinho. Então a gente fala assim, nossa, eu vou Sim, ali para ficar um cheiro gostoso no ambiente. Mas não, o aroma, a gente sabe que ele atua no sistema nervoso. Então, um óleo essencial, verdade. quando ingerido, em poucos segundos, ele já faz o efeito esperado. Sim. E um outro mito é que o natural, todo natural é bom, todo natural faz bem para a saúde. Mas não. Tem chás, tem óleos essenciais que são contraindicados para determinado tipo de pessoas. Por exemplo, o Ah, é? idoso, para quem faz medicamentos de uso usa medicamentos de uso contínuo. Então, nem tudo que é natural é bom. Então, um medicamento que, alguma coisa que, um chazinho que eu tomo, às vezes não é legal para uma amiga que eu estou indicando. Então, eu Sim. sempre oriento, procure ajuda profissional, porque nem tudo que é natural é bom, tá? Ah, bacana. Olha, eu tive uma experiência muito ruim, você falando sobre chá e efeito colateral. Só que, claro, que eu fiz bem errado, porque eu misturei três chás, menina. Eu misturei hibisco, eu misturei cavalinha, tudo na panela ali para fazer esse negócio de querer secar, não sei o que lá, e folha de louro. Olha, a minha sorte é que eu só tomei meio copo. De repente começou a me dar uma suadeira, e eu já tenho pressão baixa, então eu senti minha pressão cair muito. Eu estou falando isso porque você disse, nem tudo que é natural, de fato, é bom. No caso, claro que cada um deles separados, ok. Agora, da maneira como eu fiz, que eu misturei os três, nossa, eu senti um efeito horrível, joguei fora na hora. Imagino, eu tenho casos de clientes, de pacientes que usaram, por exemplo, uma lavanda. Uma lavanda é super comum para Sim, ansiedade, para insônia. Só que aquela pessoa ela tinha intolerância à lavanda. Então, olha aí. e além de que ela pegou de um vizinho e ensinaram errado. Ensinaram que ela tinha que colocar no travesseiro várias gotas para poder dormir. Essa mulher quase não acorda no outro dia. Então, assim, Meu Deus, é um assunto assim que não deve ser levado de qualquer forma, né? Porque sim, bacana isso. pode brincar com a saúde, né? Então, por isso, Verdade. sempre o que é natural, o que sua amiga ou sua vizinha, muitas. Nas famílias, né, as avós, ó, o chazinho que minha avó tomava, toma aqui, filha. Mas não é para todo mundo, é igual você falou. Por exemplo, quem tem pressão baixa, o louro não é legal, porque ele abaixa mais Olha, por ai, exemplo, eu não sabia. o hortelã-pimenta, o óleo essencial, para quem tem pressão alta, ele não é legal. Tá aquelas pressões muito descontroladas, uma hora tá alta, ele vai fazer essa pressão aumentar. Então, às vezes, as pessoas tomam um chazinho que acha que é inofensivo, ou um óleo, Sim. tem um efeito que fala, ela nem pensa que é daquele chá ou daquele medicamento, ou daquele óleo. Ah, Pode ser causado, sim. É muito. interessante, muito interessante. E a gente falando sobre mito, falando sobre a aromaterapia, né? Igual você falou, às vezes a pessoa fala, se vou passar um cheirinho aqui, vai ter um cheirinho agradável. Só que a gente também tem que ter em mente, por exemplo, como o cheiro ele é importante na nossa vida. Até dentro da casa mesmo. Eu sou uma pessoa que eu costumo botar perfume de casa na casa, né? Por quê? Porque a gente cria memórias, né? E você, por exemplo, você tem o seu cheiro, que seu esposo quando chega, se passar alguém, seu filho, o cheiro da minha mãe. Como a fragrância é importante também na nossa vida, né? A gente tem a memória olfativa, né? Então, eu costumo, igual você, eu também tenho meus difusores aqui, então sempre tem um óleo essencial, ou um capim-limão, um limão, Aham. lavanda, sempre tá aqui em algum canto da casa. E Sim. eu percebi, e eu comecei a fazer isso depois que eu comecei a estudar aromaterapia. Quando Ah, você legal. tem um evento assim, que vai, você é um evento, por exemplo, você vai num show, você vai num local ali que é muito legal, é muito vai ser aquela sensação de bem-estar. Você leva uma Sim. gotinha do seu aroma preferido e ali naquele lugar você inala. Bacana.
toda vez que você vai inalar você lembra daquela memória feliz. Sim, Muito bacana essa parte da memória olfativa também. verdade. E deixa eu te perguntar, na sua experiência clínica, quais são as maiores dores que você ouve de mulheres? Quais são os relatos que elas trazem até você? Essas mulheres, elas chegam muito debilitadas mesmo emocionalmente. A gente começa a conversar, então elas têm muita dores de cabeça, exaustão, aquela exaustão que dorme, descansa, mas o corpo ele não Uhum. consegue sair Não daquele estado. recarrega energia, né? Tipo assim, né? Ah, Isso. interessante. É, desarranjos intestinais ali, estomacais. E uma das coisas que mais pegam é queda de cabelo e alterações hormonais. As mulheres, elas têm muito isso. E é essa parte emocional. Então, a queixa são as queixas maiores que chegam para mim. Não, e E é muito importante você estar falando isso, porque, tipo assim, às vezes a pessoa está com uma queda de cabelo, está sentindo uma dor no estômago, ou um desarranjo, igual você falou, sabe? E a pessoa pensa que é alguma coisa do organismo, mas é emocional, né, Lilian? tem mulheres, porque elas chegam lá, então, por exemplo, eu trabalho agora no pronto atendimento. Então, a gente recebe muitas mulheres que chegam surtando mesmo, com aquela dores assim muito intensas. E quando começa a conversar, muitas chegam lá no final, quando vai embora para pegar a medicação, elas me falam, aí começa a contar, elas queriam ali só um ouvido para elas Ouvido. abafarem. Então você percebe, Bacana. ai, porque eu tô com problema em casa, ai, porque eu tô trabalhando demais, porque eu não tenho tempo para um lazer. Então é aquela preocupação com o financeiro que Sim. afeta muito essas mulheres. Então, desde o sono, a digestão, muda tudo. Então, alterações assim que aí elas começam a se automedicar, principalmente antiácido, analgésico, e isso acaba mascarando o problema delas. Para estar sentindo, né? Por isso que muitas vezes a pessoa desenvolve até talvez um câncer, né, lá na frente, pelo simples fato de não ter tratado uma dor emocional, né? Isso é fato. Tem estudos já que comprovam, principalmente mulheres que passam por abusos, de que ela vai guardando aquilo para si e aquilo vai se transformando em doenças mesmo, né? Tanto física, emocionais. Sim. Bom, vou dar boa noite às meninas que estão entrando aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Não consigo ler os comentários de todas, mas muito obrigada. Estou vendo que a Neide Mar está aqui, a Paula, né? Com certeza, Elite também tá, Luzia. Sejam todas bem-vindas. A Infinity Hair está dizendo assim, ó, eu fui diagnosticada com, como que é? Alopécia, tá vendo? Com alopécia e tem algum fitoterápico para essa patologia, Olivia? Tem vários, tá? Um deles, assim, que a gente indica bastante para alopecia é o alecrim. Só que igual eu falei, a gente tem que fazer toda uma análise ali, Claro. um estudo por um todo da mulher. Não só indicar a quantidade que pode usar, se ela usa outras coisas junto, se ela toma Sim, medicação contínua. Então, é todo um conjunto. Mas, assim, o que é muito usado é o alecrim, tanto em óleo essencial quanto fazer infusões com a própria erva e sim. fazer um banho ali no cabelo. Mas a gente consegue sim, tem. Olha, ainda pergunta assim, ó, que ela teve abuso na infância. Será que essa queda de cabelo, né, tem a ver com esse trauma? Não tenho dúvidas, né? Bom, deu uma pausa ali no vídeo da Lilian, não sei o que aconteceu. Acho que Lilian, o dela querida, travou. acho que deve ter da sua internet deve ter dado uma queda. Ela está falando que ela teve abuso na infância, então é muito provável também que deve vir daí, né? Sim, porque o que acontece? Todo trauma, o nosso corpo ele vai guardando ali. Se a gente não trabalha esse trauma, então a gente tem que trabalhar em conjunto ali, tanto a parte de terapias, né? Terapia com psicólogo, com terapeutas, Sim.
E junto com a medicação, junto com essa integração. Isso tem a ver, sim, porque o corpo ele guarda o que a gente não consegue soltar, né? Então, Foi por isso que eu falei dessa questão, né, do câncer, que você mesmo comentou, que já foi comprovado, né, cientificamente, a gente sabe disso. Então, a gente tem que cuidar muito das emoções, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com inteligência emocional, eu dou o curso também de inteligência emocional, porque se a gente não souber canalizar as dores que vêm até nós, as dores que a gente sofre, você vai sofrer sim o resto da sua vida. Eu tenho até um relato familiar, né? Minha mãe, ela se separou do meu pai muito jovem e ela se separou do meu pai com 4 filhos. Eu acredito que deve ter sido, ela se casou por volta dos seus 16 anos e lá com os seus 25 ela já não estava mais com o meu pai e ela levou essa dor para o resto da vida dela. Ela não canalizou aquela dor, ela não converteu aquela dor para uma outra questão e nós vimos a nossa mãe ali, infelizmente ela já faleceu, mas nós vimos o dia a dia da minha mãe sendo consumido por essa dor. Então, se a gente não souber canalizar essa dor para uma outra questão, são muitas patologias que podem acontecer, né? Você que lida com isso todos os dias, sabe dizer até melhor do que eu. eu, assim, você falando da sua mãe, eu tive experiência comigo mesma. O meu Sim. cabelo demais, eu fiquei umas entradas enormes aqui, praticamente careca, e engordei demais também. Uma outra coisa, porque eu não conseguia soltar, eu não conseguia colocar Sim. fora, então a gente chega a um ponto de quase explodir. Foi quando eu tive esse start. Falei, não, não posso, porque eu tenho filho Sim. Tem uma vida, né? e vida também, né? Se a gente não olhar para nós, Sim, verdade. E você desenvolveu o método Seja Essencial. Nossa, que lindo. E o que significa esse nome e como esse método ajuda mulheres a reencontrarem o equilíbrio, Lilian? o método Seja Essencial, o nome Seja Essencial veio do quê? O seja de voltar para si, ser você mesma, sem toda essa carga emocional que a gente carrega, geralmente. E o essencial é dos óleos essenciais, porque o processo de extração do óleo essencial, ele é a parte mais pura ali da planta. Então, ele passa Sim. por prensagem, ele passa por calor, ele passa por diversos processos até chegar na pureza dele. Então, eu trouxe isso, que é exatamente o que eu busco, é encontrar nessas mulheres aquilo que ficou ali escondidinho, mas que é puro, que é o essencial dela. Então, seja pura, apesar das tempestades, você consegue ali extrair o seu Nossa, melhor. algo maravilhoso. Nossa, muito forte essa questão, porque você juntou a dor, né, da pessoa e ela se redescobrir, digamos assim, com a sua essência, que ela é essencial, né? Igual você falou, porque a essência ela é prensada na sua pureza, né? Então, por mais difícil que seja, né? Eu só quero complementar a sua fala, por exemplo, por mais difícil que seja a dor, ainda dela, a gente consegue extrair algo muito bom, né? Com certeza. E é onde eu vou trabalhar essa parte tanto emocional quanto físico, quanto ao mental, ali a organização da rotina, a organização de ser você mesma. Então, por isso que eu criei esse método. Lindo, parabéns. Bom, existe um primeiro passo que qualquer mulher pode dar hoje para começar a cuidar melhor da saúde emocional? Sim, eu. Primeira coisa que quando eu converso com qualquer mulher, tanto não precisa ter sofrido, mas que eu vejo que ela está em algum sofrimento emocional, eu peço para ela parar. Primeira coisa, ela parar alguns minutos ali, num local silencioso, ela sozinha com ela mesma, e Bacana. um papel e uma caneta na mão, e escrevendo os sentimentos, o que eu tô sentindo, o que aconteceu quando eu senti aquela dor, por exemplo, quando eu senti aquela vontade de chorar, quando eu tive aquela dor de cabeça, o que aconteceu antes? Para que ela coloque no papel e ela consiga ela mesma começar a identificar os gatilhos dela. Então, isso é essencial para qualquer mulher. Quando você está com
Eu até hoje eu faço isso. Eu começo a ficar mais acelerada, eu pego um papel e começo a escrever. Porque a gente consegue colocar no papel, a gente consegue desacelerar. Muito bom, é um exercício maravilhoso, né? Parar também é fazer alguma coisa, no caso. Não é que você parou, vou parar, vou ficar inerte. Não. Para, se realinha, vê o que está acontecendo para poder continuar o caminho, né? Isso mesmo, isso ajuda demais, porque você consegue tirar aquilo, aquela preocupação da mente, você consegue colocando no papel, você percebe que não é todo aquele bicho de sete cabeças do jeito que a Sim. gente. E o desabafar para si própria, né? Porque às vezes a gente não quer se permitir até chorar, porque é importante, na é verdade? Até chorar é importante para você desabafar, colocar para fora, igual você falou. Você começou a engordar porque você não colocava para fora, só engolia, engolia e não exteriorizava aquilo que você estava sentindo, né? Mulher, desde pequena, ela já aprende que ela precisa ser forte, né? Então ela precisa É. que ela precisa dar conta de tudo, que ela precisa ser a A rainha, rainha, a Mulher Maravilha. a Mulher Maravilha, verdade. Não, a gente colocando no papel, a gente consegue perceber, falar assim, não, eu não preciso estar aqui, eu preciso, posso deixar isso para depois, eu posso respirar um pouquinho, né? Porque afinal, eu sou humana, né? Eu sou de carne e osso, a gente tem que ter o nosso momento. E nós que somos mulheres, por exemplo, eu estou falando porque você saiu de um relacionamento abusivo, eu também me separei, sou divorciada, então a gente quer ser mais forte do que tudo, mais ainda, porque você quer mostrar para você quer mostrar para os seus filhos, e você até quer mostrar para aquela pessoa que você saiu dela, não é verdade? Então você quer ser a heroína, meu Deus, não tenho nada. Só a gente que sabe o que você está vivendo, não é verdade? É isso, é real, porque é o que você falou, a gente quer ser forte, quer assim, não, nada me abalou. Mas sim, a gente Nada tem me abalou. abala Muito muito. pelo contrário, você está toda destruída por dentro, não é verdade? Meu Deus. Ai, Deus. Mas a gente vai encontrar força e você está aqui hoje também para trazer o seu trabalho, que é maravilhoso. E, ó, meninas, daqui a pouquinho ela vai passar o Instagram dela. Fiquem aí, que essa live tá bombando, tá uma benção. Ó, já manda para outras meninas também, você que está do outro lado, sejam bem-vindos, tá bom? Bom, você é coautora do livro Do Caos à Coragem. O que motivou você a compartilhar uma parte tão íntima da sua história? Primeiro lugar foi quando a gente começa a colocar para fora aquilo que nos causou dor, a gente consegue se curar, em primeiro lugar. É, é E verdade? então, e um outro ponto foi que eu tirei aquilo como um propósito de vida, de ajudar outras mulheres. Porque às vezes a gente conversando, eu tenho muito contato com mulheres, elas acham que é só, a gente fica naquele mundinho, acha que é só a gente que passa por um abuso, por um relacionamento que não deu certo, algum trauma. E assim, a gente fica também com muita vergonha de expor. Eu tinha vergonha, nem minha família sabia do que às vezes eu passava. Então, eu quis trazer para que essas mulheres, ela consiga saber que não é só ela que passa, então que ela pode sair sim daquilo que ela está passando. Então, ela pode Sim. ali sair, ter coragem e sair daquele caos, daquela tempestade. Sim, porque o que nós mais vemos são mulheres separadas, com filhos, e daquele desespero, eu estou falando porque a gente teve uma história bem parecida, né? E a gente sabe a dor que é. Então, como é bom a gente poder mostrar para o próximo como que a gente conseguiu vencer isso, por mais difícil que seja, né? A gente, eu falo assim, eu costumo falar que a gente ter coragem não é não ter medo, não é a ausência do medo, mas é a gente conseguir agir apesar desse Apesar medo. dele, sim, Isso é é o que eu. verdade. Sim, você tem que ter coragem. Teve coragem, você vai conseguir superar qualquer coisa que aconteça na sua vida. E tem uma vida depois do caos. Tem uma vida depois do caos. Que frase linda, gente. Escreve aí no chat, ó. Tem uma vida depois do caos. É verdade. E como tem, né?
Viu? Então, e você enfrentou um relacionamento abusivo, né? E presenciou reconstruir a sua vida com duas filhas pequenas. Em que momento você percebeu que era hora de transformar a sua dor em uma história? Tipo assim, bom, você poderia ter ficado quieta, vou ficar aqui no meu canto, não vou falar para ninguém, mas você recebeu um convite de alguém para escrever essa história? Como que foi isso? É, assim, foi uma série de fatores, né? Então, eu por trabalhar com saúde, eu comecei a perceber que eu não estava vivendo aquilo que eu estava pregando, né? Que eu estava ensinando. Olha, Isso foi um dos fatores. O bom, fator foi que eu estar naquele movimento, eu estar dentro daquela relação, eu estava ensinando para minhas filhas que aquilo era saudável. Então eu sim. tive que de um estágio eu falei assim, não, eu não quero isso para o futuro. Por que que eu estou ensinando para elas que felicidade, que é tudo, é isso que eu estou passando? Então a criança ela vai aprender o que ela vê, não o que a gente fala. Sim, E então isso foi um verdade. outro fator. Uhum. E uma outra coisa foi que teve uma fala, eu até coloco isso no livro, da minha filha, até me emociona quando eu lembro. Sim, Ela, claro, fica à vontade. ela falou assim pra mim, ela tinha 9 anos na época. Mãe, você não sorri mais, o que que acontece? Você tem que tomar um jeito na sua vida. Então, você ouve de uma criança Sim. Hum. que elas assim, elas têm uma percepção assim muito rápida, muito... Uhum. Eu falei, não, não é isso que eu quero. Então, passei a procurar formas, né, de sair daquilo, comecei a estudar mais, e foi onde eu encontrei pessoas que também já passaram, né, por isso a importância da gente conversar, da gente procurar informação, que já tinham passado, inclusive a líder que fez o livro mesmo, né, a coordenadora do projeto, ela colocou esse nome. Então a gente juntou várias mulheres que já tinham passado por algum tipo de causa ali na sua vida. E aí foi onde Sim. eu senti de que eu poderia trazer essa história para outras mulheres também ler. E esse livro está sendo vendido aonde? Você está Esse vendendo ele? Como que funciona? é particular, né, comigo, tem o link no meu, Ah, mas também tá na Amazon. Aí depois se precisar também, eu passo para vocês o link. bacana. Bacana, viu, gente? Ó, do caos à coragem, não é isso? Causa coragem. Caos à coragem, então vocês encontram lá na Amazon também. Bacana, aí me fala. E qual foi a maior lição, né, que esse período difícil deixou para você, Lilian? A maior lição foi que tudo passa, né? Tudo. A gente às vezes está numa tempestade, acha que aquilo não tem saída, não tem solução, mas tem. É, a gente vai ter dificuldades, vai aparecer muitos empecilhos no caminho, mas a maior lição que eu tive foi que eu posso ser eu mesma, eu posso voltar para Sim. dentro de mim, eu posso cuidar de mim antes de cuidar dos outros. Então, isso agora eu tiro para a vida e é o que eu ensino para mulheres, para as minhas filhas aqui. Você cuida de você em primeiro lugar. E aí, o resto, Deus vai colocando ali no nosso caminho, o que é bom. Amém. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, né? Qual o ensinamento que você deixa, qual um conselho que você dá para a mulher que está passando por um relacionamento abusivo e acha que ela não vai conseguir? O que você acha que ela deveria fazer? Ninguém está falando para sair separando de ninguém, ok? Né? Mas existem casos que ou você sai ou você também, ou você sai ou você, né? Entendeu? O É bom analisar, né? primeiro passo é ter consciência, né? Você Sim, saber. E assim, relacionamentos não é só o conjugal, não é só o amoroso. Temos sim. outros tipos de Verdade. relacionamento tóxico. É chefe, amigo, Sim, família também. Então é você saber verdade. identificar o que você está passando ali não é legal.
o porquê você está ficando muito doente, o porquê você está com esse emocional muito abalado. Então, isso é o primeiro passo. E assim, no caso de violência, é denunciar e procurar ali uma rede de apoio, né? Isso é fato. Agora, não, você tem que se reestruturar primeiro. Procurar um advogado, procurar o que você pode ali fazer para se reestruturar, para você poder sair daquilo, né, de antes de se separar. Então, esse é o primeiro passo para essa mulher Uhum. dar, né? Então, é identificar. Aí, essa questão de relacionamento abusivo, né? Sim. E assim, igual eu falei, que tem outros tipos de relacionamentos tóxicos, né? Um Sim. chefe. Você conseguir Sim. que você está sendo explorada ali, você já é um meio caminho andado para que você possa tomar medidas para que você possa se defender ali, né? De que até mesmo, às vezes eu não consigo sair daquele emprego agora porque eu dependo disso, mas você consegue preparar o seu emocional para que aquilo não te afete e você Sim. não, consequentemente, não tenha desequilíbrio, por exemplo, um burnout, que é muito comum hoje em dia. As pessoas às vezes pensam que é só do trabalho em si, da carga, do excesso, mas não, é todo um emocional ali no meio, né? Então, relacionamento em casa, relacionamento com família, isso acaba, o psicológico acaba ficando muito sobrecarregado, o sistema nervoso fica em alerta o tempo todo e a gente não consegue desligar, né? Não consegue ter aquele momento de paz, é onde desencadeia isso aí. Então, é identificar, primeiro passo. Entendi. Viu, mulheres? Vocês estão aí do outro lado, assistindo essa live maravilhosa com a Lilian. Você, como que você está vivendo hoje? Como que está o seu emocional? Você está bem? Está tudo bem no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho, com você mesma? Ótimo. Mas se você já detectar algum abuso, seja ele de amizade, né? Até amizades que são abusivas, não é verdade? Então, identifica, vê o que está te causando mal, o que está fazendo ruim para você. Conforme ela falou, às vezes você está ficando tão doente e você pensa que é coisa normal do seu organismo e às vezes não é, às vezes é emocional, né, Lilian? Sim, sim. E a gente tem Então, a maioria é isso, viu? É o que acarreta o emocional por trás. Porque que acontece? Aí linkando aqui com a parte dos fármacos. As pessoas sim, tomam muita. Vai ali no médico e já ele o que que prescreve? Um ansiolítico ou um tarja preta para sim. você. Mas não consegue, não vai ali investigar o que está causando aquela A ansiedade, causa, né? está causando aquela insônia. Então, é tudo um trabalho em conjunto, né? Para que isso não venha piorar. Bacana. Então, gente, vamos ficar alerta aí, porque a nossa saúde vale muito, né? A gente sem saúde, a gente não é nada. Bom, vamos lá. Como diferenciar, você falou sobre burnout, né? Como diferenciar o estresse do dia a dia de um desequilíbrio emocional que já precisa de atenção profissional? Você consegue dizer assim uma diferença? No caso, o estresse do dia a dia é aquele estresse que você passa ali um nervoso, você tem um acúmulo de trabalho, ou você tem um relatório para entregar ali que é muito urgente, a criançada fez ali uma arte e você ficou ali meio nervosa na hora. Isso é um estresse do dia a dia. Isso passa. Comum. Passou Sim. ali o evento, você volta ao normal. Agora, aquele desequilíbrio emocional é o quê? É um desequilíbrio que começa a ficar crônico. Então, você mais de 3 semanas você sentindo insônia, você sente aquele cansaço que você dorme e não descansa. Então, isso vai se acumulando e vai galgando, a gente fala subir nos degraus, né? Então, a cada dia ficando pior. Então, isso tem que ser investigado. O que está causando esse desequilíbrio emocional? E Sim. procurar ajuda, principalmente ajuda médica, né? Porque o medicamento em si, ele é importante, né? Então, Sim. e verificar ali com o médico, mas também procurar saber a causa, uma terapia, uma aroma, algo ali que possa te trazer um alívio mais rápido.
Sim, sim. E foi aquele primeiro passo que você falou, é diagnosticar, né? Será, como que eu estou? O que está me causando esse nervoso, esse estresse toda hora, né? E isso é o essencial, é o primordial ali do a primeiro também que a gente fala. Tem que saber o que está causando, porque não adianta. Por exemplo, que você vai no médico, ele faz aquela consulta rápida, ele nem te ouve Sim. direito e já passa ali o remedinho. E o que Ah, acontece? Se você não investiga, eu já tinha até falado, o nosso organismo ele vai criando tolerância. Então você uhum. Sim. chega num certo tempo ali, vai 6 meses, um ano, você tomando aquela mesma dose, o organismo já não faz mais efeito. Então você vai ter, aí você volta no médico, o que ele faz? Aumenta a dose, ou Aumenta a dose. mas sempre ali, se você está no mesmo ambiente, se você sofre as mesmas dores, se você tem o mesmo carga emocional, sempre vai aumentar e não vai diminuir Uhum. essa entrada de medicação. Então a gente peça orientação, procure o médico, procure terapias, procure outras formas que você possa identificar e começar a trabalhar de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, que é o E essencial. você falou algo tão importante que infelizmente é uma coisa que acontece muito, principalmente em hospitais públicos, apesar de que, eu vou trazer um relato de uma amiga, você falou aí, eu me lembrei agora. Ela foi numa clínica particular, né, fazer um exame, foi até com um neuro. E ele simplesmente, ela disse que ele não olhou para ela, só falou para ela, estica o braço, e o braço dela estava um pouco assim meio trêmulo. Ah, você está com mal de Parkinson. E ali mesmo ele já passou, não esperou, não fez nenhum exame nela, e ele já passou uma tarja preta para ela tomar. Ela falou, menina, ele nem olhou para mim, só mandou esticar o braço e falou, ah, você está com mal de Parkinson. Como assim? Imagino que ela já deve ter ficado desesperada, né? Porque Ah, eles fazem muito. terrível. Ser humano é fogo, terrível, terrível. Vamos lá. Para quem nunca utilizou a aromaterapia, igual você acabou de falar também sobre a pessoa procurar uma aromaterapia, né? Para poder começar a equilibrar as emoções. Para quem nunca utilizou a aromaterapia ou a fitoterapia, quais os cuidados são indispensáveis antes de iniciar um tratamento, Lívia? Primeiro lugar é você não comprar por impulso. Porque hoje em dia a gente vê na internet, vê pessoas vendendo, ela quer te Sim. vender. Então ela tá ali, insiste, insiste, ah, isso é bom para isso é bom para aquilo, né? Mas ela não investiga ali a sua saúde, não tem aquele cuidado profissional para te indicar o produto certo. Outra coisa é compre de empresas sérias, de empresas que têm certificados de pureza, não tem misturas nessa fabricação, né? Até plantas também, às vezes a gente compra em plantas, tem umas que vende assim por peso, aquele a granel que a gente chama, você não sabe a procedência daquilo, às vezes eles colocam mistura ali partes de outras plantas. Então, Sim. séria, procure uma farmácia de manipulação, né? Essas botânicas que vendem casas de ervas, então vende ali, você tem certeza da procedência, né? A primeira É. coisa. Uhum. Segundo, buscar orientação profissional, porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom. Sim, eu ia falar isso, que você já tinha comentado isso, né? Por exemplo, igual eu falei da pressão alta, de um óleo assim, Sim. hortelã-pimenta para quem tem pressão alta, não é legal. Para um louro, ali um chazinho, quem tem pressão baixa vai ter ali uma reação alérgica, né? Uhum. Crianças, idosos, pessoas que fazem uso de medicações contínuas, tem que ter esse acompanhamento, porque tem interação sim, tá? Um chazinho ali inofensivo, ele pode tirar o efeito da medicação que você usa ali diário, tá? Entendi. Do antidiabético oral, de um antipertensivo. Então, precisa ter esse cuidado profissional, de olhar como um todo. Cada ser é único, né? Então, cada protocolo que é para você não é para o outro. E, Legal. e também, eu falo para todos os pacientes que eu atendo, para todo mundo, o acompanhamento médico, né? Às vezes a pessoa chega para você, ah, esse óleo de lavanda é muito bom.
antidepressivo, você vai dormir melhor. E o que que a pessoa faz? Ela tá tomando outra medicação. E aí o que que ela faz? Para o dela e começa a usar o outro. Aí para um efeito aqui, o outro já também às vezes não é bom para ela. Então é sempre acompanhamento médico, porque só o médico que pode parar ou diminuir a dose do seu medicamento que você já usa. Então tem que ter esse consulta aí com um profissional médico que prescreveu, o prescritor. E começa assim, e quando for começar, começa com o básico. Não precisa começar com aquele. Às vezes o pessoal fala assim, eu quero o kit. Aí você compra vários, às vezes é para a mesma coisa, você começa a juntar, misturar. Começa com, eu preciso de um só ali, começa com tratando um sintoma, uma insônia, uma alergia, e depois você vai. Deixa eu te perguntar, Lilian. No caso, tem para tudo do nosso organismo, por exemplo, falta de memória, cansar. É sério, que legal. Cana, por exemplo, do óleo essencial, você pega um óleo de alecrim. Ele, igual eu falei, ele é bom para queda capilar, ele é muito bom que ele vai oxigenar aqui os folículos capilares. Ele é maravilhoso para memória. Eu uso muito quando eu vou estudar, quando eu vou fazer alguma apresentação. Você precisa ter aquela energia mental maior. Então eu uso, ele é muito bom para esse foco. Por exemplo, a lavanda, ela não é bom só para insônia. Então ela consegue ali, ela é antialérgico maravilhoso. Ela pode ser usada em ferimentos, em queimaduras. Então, um único óleo, ele tem várias funções, né? Então, é essa parte quando você fala de óleos essenciais, de fitoterapia. E, assim, um chazinho à noite, uma camomila, uma erva doce, que são chás, assim, mais comuns, eles não têm muito interação, contraindicação. Você toma antes de dormir, né? Faz aquela pausa, faz uma higiene do sono, né? Desliga celulares, telas e toma o seu chazinho ali com a luz meia luz, né? Ou no escuro. É maravilhoso. Começa com o básico, que vai dar muito certo. Que bacana. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Já coloca no chat aí, que daqui a pouco a gente já está terminando a nossa live. Tá bom? Mas pode botar perguntas aí. Viu? A menina, qual é o nome dela? Ela até fez a Infinity Your Hair, que eu não sei o nome dela. Depois você bota seu nome aí, Infinity Hair. Conforme ela falou sobre o alecrim. Mas depois você chama a Lilian no direct, conversa com ela, né? Porque conforme ela falou, cada ser é único. Não adianta, então eu vou pegar o alecrim e vou começar a usar. Não é assim que funciona, né? Não é. É a Marisa. Marisa, seja bem-vinda, Marisa. Muito bom você estar aqui. Você é do VIP, empreendedora? Você está vindo de outro local? Quem é do VIP, bota aí. Sou VIP, sou VIP. Quem não é, vai passar a ser daqui a pouquinho, né, Lilian? Essa comunidade aqui, ó, não tem para ninguém. É maravilhosa. É verdade. Isso aí. Vamos lá. Qual o maior resultado que você já viu na sua vida de um paciente que marcou a sua carreira? Tem alguém? Ou um ou mais? Vários, sim. Eu vou dar o exemplo de uma mulher que eu atendi. Ela estava com muita crise de ansiedade, de ter que parar no médico mesmo, de tomar medicação, aquele tarja preta que eles dão na hora lá, né? E essa mulher começou a trabalhar o emocional dela, começou a trabalhar os traumas. A gente começou a trabalhar com um único óleo, a gente começou ali a trabalhar com um protocolo específico para ela. As crianças também, ela tinha eram duas crianças, um filho e uma filha. E essas crianças também, elas pegam, né, ali a energia da mãe, né? Então começaram ali a ficar muito ansiosos e a gente conseguiu trabalhar com essa mãe e ela conseguiu que essas crianças focassem mais na escola e conseguiu que ela saísse daquela crise de ansiedade de ter que ir parar lá com a gente na UPA. E uma outra foi que ela estava usando, ela comprou lá um kit que ofereceram para ela de óleos essenciais. Então ela começou, cada dia ela usava um.
né? Então, falaram que esse é bom para foco, eu vou usar. Falaram que esse é bom para ansiedade. E a gente conseguiu, através de um protocolo individual, a trabalhar essa paciente que ela passou a ter menos crises de insônia. Não é assim fácil, assim, a gente fala assim, ah, eu vou usar isso, vou tomar esse chazinho vermelho. Não, é um trabalho contínuo, né? Um trabalho ali de fortalecimento. A gente vai trabalhar diversos aspectos, diversos pilares na vida dessa mulher. Né? O Você tem uma emocional. quantidade exata, né? Sim, sim, sim. Não. Bacana, ó, a Marisa disse que ela é VIP. É isso aí, Marisa. Então a gente é tudo do mesmo grupo, maravilhoso. Espero você lá, hein? Dia 5 de agosto para receber a sua certificação também. Você vai, Lilian, no dia 5 de agosto? Com Ah, que certeza, bacana. também lá já. Na É fila. isso aí. Isso aí, parabéns. Bom, você gostaria de colocar mais alguma questão, falar mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado? Eu acho que fez um resumão assim bem legal, viu? Da história ali do emocional. O resumo básico é isso. O seu emocional vai afetar nas suas atividades do dia a dia ali. Então, cuide dele, porque é muito importante tanto para você quanto para sua família. Bacana. Vamos lá, então, para encerrarmos, qual a mensagem de coragem, de esperança que você gostaria de deixar para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, quem vai assistir ainda, uma mensagem bacana que ela possa levar para a vida dela e falar: Uau, essa live hoje virou a chave da minha história. Assim Olha o como que eu virou a sua, né? vai virar. Isso. Essa reconstrução dessa mulher não começa quando ela resolve tudo na vida dela. A partir do momento que você consegue ter a consciência, tomar uma decisão que você precisa mudar, é aí que começa a sua reconstrução. Então, e volto a falar aquela minha frase lá: a coragem não é a ausência do medo, é você agir apesar dele. Porque medo a gente vai ter de tudo, né? A gente tudo que é novo assusta, mas vai com coragem, tenha coragem, você consegue. Lindo. E a vida depois do caos, não é Com isso? certeza. Essa frase é muito importante. Não, eu falo assim, que não, eu brinco, não é rápido como a gente pensa, como às vezes as pessoas a gente ouve na internet aí, né? Nossa, mas não, acontece. De degrau em degrau, a gente vai conseguindo mudar a nossa vida para melhor, com certeza. E a gente aprende todos os dias, né? Eu acho que a gente aprende até com os animais, a gente aprende, gente, um com o outro o tempo todo, ninguém nunca sabe tudo, né? O tempo todo a gente está aprendendo. É a gente ressignificar a nossa vida, né? Não é porque aconteceu algo ruim que a gente vai ficar presa naquela história. O importante da nossa vida é a gente sair daquele lugar. Não fica presa no passado, porque o passado já foi. A gente não acessa mais ele. É o daqui para frente, né, Lili? Né? Olhar o futuro e sempre, né? Não desanimar, porque a gente fez, deu um passo em falso agora, mas a gente pode acertar isso e conseguir chegar mais longe, né? E sempre, eu sempre falo, sozinha você vai, mas você vai mais devagar. Então pegue na mão de outras mulheres, pegue essas mulheradas aí do grupo e vai ali em frente, né? E a gente tá. Então, não vá sozinha, né? Procure ajuda. É isso aí. Que lindo, Lilian. Muito obrigada pelo seu trabalho. Parabéns por essa entrevista, né, digamos assim, por essa live maravilhosa, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho. E fala para nós, por exemplo, as pessoas que estão na live, que querem conhecer o seu trabalho melhor, que querem marcar, de repente, uma live online com você para você passar algum diagnóstico, né? A pessoa quer se tratar com você, comprar os aromas, né? Ou mesmo o trabalho que você já faz no seu dia a dia fora da clínica. Eu não sei se você trabalha para você também, além de trabalhar numa clínica, correto? Sim, eu trabalho CLT, mas estou em transição de carreira, né? Vou ficar só nos atendimentos e, e assim, é protocolo individual. Me chame lá no meu Instagram, eu sou Lili Rodrigues.
E me mande um oi lá no direct. Eu tenho um grupo VIP, na qual eu dou dicas de aromaterapia, dicas de dia a dia, de emocional, de relacionamentos. E eu vou te mandar um e-book gratuito para você saber identificar os tipos de relacionamento que você tem ali no seu dia a dia. Tá? É igual eu te falei, não é só o não é só o amoroso, mas todo tipo de Sim. que você convive. E ali é muito bacana esse material. Me chama lá no Instagram. Ah, eu quero, eu vou chamar. Então, ó, gente. Ah, eu quero, com certeza. Eu sou Lilian Rodrigues. Isso. Tá bom, E mulherada? precisando, dúvidas, eu tenho bastante material bacana lá no Instagram. Tô divulgando dicas de fitoterapia, aromaterapia, do emocional. Então, me acompanhe lá também. Me siga no Instagram. Com certeza. Que bacana. Parabéns mais uma vez pelo seu lindo trabalho. E você que está aí do outro lado, espero que você tenha amado esta aula, né? Esta live que foi para mim ímpar. A gente pode tirar aí algumas dúvidas, entender melhor essa questão da aromaterapia, que às vezes a pessoa fala, negócio de cheirinho, será que vai resolver? E resolve, né? E como Certeza. resolve, né? E como resolve. Não Assim, é, não tem... né? Ele a medicina integrativa com a farmácia integrativa, tudo junto e você consegue trabalhar de dentro para fora. Então, você não vai tratar só o sintoma, você vai tratar a causa. Esse é o Isso aí. maior, Isso é o mais importante. mais importante dessa prática clínica que a gente chama. Que bacana. E os seus produtos você vende na Amazon também? Não? Ou só com você mesmo? Comigo mesma, e aí eu já faço o protocolo, já faço o blend, que a gente chama, de Ah, acordo com a pessoa, né? Então eu não vou te dizer, eu quero um alecrim, mas eu preciso de outras. Então eu te vendo já o blend para dormir, já de acordo com cada pessoa. Né? Então, para você é melhor o lavanda, para outra já não é legal. Então a gente consegue conversar individualmente e para cada pessoa específica. Então, que lindo. Parabéns. vai tratar. É, isso aí, mulherada. Não tem desculpa, né? É só você, ó, chama a Lilian aí, ó. Eu sou Lilian Rodrigues. Entra já direto aí depois dessa live lá no Instagram dela, já conversa com ela, já chama para você também já ganhar esse e-book, que ela falou que é 0,800, ela já vai reservar um para mim aí. Porque eu tô Sim, assim, as meninas que eu venho entrevistar aqui estão oferecendo alguma coisa, eu sou a primeira a pegar. maravilhosa. Então, pode me chamar lá. E assim, tanto esse book de relacionamentos quanto o book lá de cortisol, de você saber se você está com cortisol muito elevado, aquele estresse, o nível. Vamos medir esse nível de estresse aí, a gente consegue Legal. conversar. Ai, que bacana, Lilian. Olha, gente, parabéns. Então, daqui a pouco já vou falar com a Lilian e você também, tá bom? E você também pode entrar aí, ó, no Mulher Empreendedora VIP e venha fazer parte também dessa comunidade, desse ecossistema maravilhoso que, graças a Deus, cada dia só está crescendo. Temos mais de 370 mulheres neste grupo, gente. Olha que legal. E nós estamos faltando apenas 100 mulheres para o Mulher Empreendedora VIP, para que as nossas lives passem a ser lá no Mulher Empreendedora VIP. Claro que todas as lives estão sendo salvas, tá? Tanto aqui no Paula Terapeuta, quanto no Mulher Empreendedora VIP também vai ficar salvo no seu, tá, Lilian? Sim. Mas a gente está querendo fazer as nossas lives, claro, direto no nosso ecossistema, né? No nosso Instagram, Mulher Empreendedora VIP. Então, se você ainda não se cadastrou aí, ó, no nosso Instagram, entra lá, Mulher Empreendedora VIP, para que a gente possa já começar a fazer as nossas lives lá no Empreendedora VIP, tá bom? E para você que ficou conosco até agora, parabéns, muito obrigada. Chama a Lilian aí e já tira suas dúvidas, faz o seu diagnóstico, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu organismo, que quando a gente se cuida, as pessoas que estão ao nosso lado, né, se sentem mais amadas, a gente consegue amar melhor, falar mais tranquilo, não é verdade? Ser menos estressada, aquele copo que caiu, que quebrou, você já nem liga, porque é uma coisa tão... Olha, você vai lá, compra outro e tá tudo bem.
A Sai vida no não vai acabar. pessoas fazem alguma barbeiragem na frente, você deixa ele, vai, É para. na paz do Senhor, meu querido. Não é? É isso, gente. Então, e você também nos encontra. Você tem algum canal no YouTube? Não? Por enquanto ainda não. Mas Tá. o grupo no WhatsApp. Sim. Então vamos lá. Eu, Naja Press, né? Lá no meu Instagram você me encontra, @Naja Press, me siga também. Se você quer fazer parte do Mulher Empreendedora VIP, não se inscreve. Não se esquece, se inscreva logo e venha fazer parte desse ecossistema conosco. Você também me encontra lá no YouTube, simplesmente Naja Press, ou você pode, com Naja Press, também está lá no Spotify, que tem entrevistas, tem Palavra de Deus. E também eu sou radialista, tenho um programa de rádio chamado Cura na Alma, 87,9 de Contagem, em Minas Gerais. Gente, graças a Deus a gente trabalha bastante, né? Eu também dou aula de oratória, locução, inteligência emocional. Se você quiser fazer aula comigo, é só me chamar no meu direct aí no @NajaPress, que eu terei o maior prazer em trabalhar com você para que a gente flua, porque uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de falar em público, tem vergonha de falar alguma coisa, falta morrer quando vai falar. Eu dou aula disso, né? De oratória, de locução, para melhorar a sua voz, a sua eloquência. Então me chama também aí, @NajaPress. E é isso, gente. Obrigada, obrigada. Um beijo, beijo, beijo para todo mundo que ficou aqui. Lilian, obrigada a você mais uma vez. Muito obrigada, viu? Maravilhosa estar aqui com vocês essa noite, viu? E vocês, mulheres que estavam aqui até essa hora com a gente, um beijo também para vocês. Muito obrigada. Me chamem lá, viu? Vou finalizar com uma frase. Toda mulher merece viver com saúde, paz e liberdade. Que essa conversa, né, seja um lembrete de que sempre existe um caminho para recomeçar. A coragem não significa não sentir medo, conforme a nossa amada Lilian frisou bastante aqui. Significa decidir que a sua vida vale mais do que tudo, mais do que o medo. Que você saia desta live acreditando que cuidar de si mesma é um ato de amor, de força e de transformação. Então comece a sua transformação agora. Beijo. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo, Lilian, querida. Um prazer.